E a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de sala de aula, aulas de robótica, é qual é o propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito de uma aula de robótica? O que você quer passar numa aula de robótica? Você quer fazer com que os alunos aprendam construção? Aprendam programação? Ou talvez você queira com que eles aprendam sobre tecnologia e uma frase que eu já ouvi muito falar, sobre desmistificar a tecnologia. Isso também é muito comum o pessoal buscar ensinar na aula de robótica. Então, qual é o seu propósito? É aprender, ensinar os alunos sobre construção, ensinar sobre programação, desmistificar a tecnologia, fazer com que eles entrem nesse universo do Steam e do Maker, né? Mundo Maker. Você quer que eles entrem mais nesse universo de tecnologia, entrem mais na questão de matemática, física, entrem mais na questão do aprendizado, mão na massa? Qual é o seu objetivo? E aí é importante você realmente pensar nesse propósito. E tudo bem se o seu propósito é algum desses ou até todos esses. Eu, nas minhas aulas, eu foco também em todos esses. Mas eu também acho que uma aula de robótica, o objetivo que eu tento passar nos meus alunos é mais do que isso. É fazer com que eles vejam com outros olhos o mundo à sua volta. O que isso quer dizer? O que essa frase aqui para mim representa? Que eles vejam com outros olhos o mundo à sua volta. Eu não dou uma aula de robótica para que eles façam uma montagem, façam uma programação, passem ali uma hora e meia, montem, depois desmontem e vão para casa. Beleza, construir lá um tanque de guerra. Eu quero que tenha um propósito maior por conta daquela construção, aquela programação. Eu quero que eles, através da robótica, consigam relacionar o que eles aprendem com o mundo que cerca eles, com as experiências que eles vivem. Então, o meu objetivo é que, quando eles forem passear com os pais em um lugar, eles relacionem o que eles estão vendo ali no passeio com alguma coisa que eles aprenderam na robótica. Então, o meu objetivo, quando eu faço uma aula de robótica, quando eu ensino os meus alunos, é para que eles vejam com outros olhos o mundo à sua volta. Para que as construções, as programações, a montagem que eu faço com eles, a aula em si, faça com que eles pensem de uma maneira diferente e comecem a refletir de maneira melhor o mundo à sua volta. Vejam com outros olhos. Outra coisa importante, para que eles comecem também que eles também comecem a ter uma certa inovação, olhar o mundo de uma maneira inovadora, pensar como é que eles podem inovar em relação à sua própria vida. Então, por exemplo, eu faço muitas aulas que envolvem competições, envolvem montagens livres. Então, quando eu faço montagens livres, quando eu faço competições com meus alunos, um robô de sumô, uma competição de futebol, o meu objetivo é que eles olhem para aquele desafio, olhem para aquela tarefa que é montar um robô e inovem. Tragam alguma tecnologia, tragam alguma ferramenta ali na hora de construir, diferente do que ele viu na internet, diferente do que ele viu nos outros colegas, para que eles se sobressaiam. Então é importante, para mim, dois aspectos muito importantes é que eles vejam o mundo com outros olhos e também busquem perceber isso de maneira inovadora. Então, quando eu, por exemplo, estava em sala de aula e eu era o aluno, muitas coisas que eu aprendi na sala de robótica, além da questão de construção, programação, desmistificar a tecnologia e me interessar por esse universo de Steam e Maker, eu comecei a olhar a minha vida, o que eu vejo ao meu redor, de uma maneira diferente. E começar a pensar em maneiras de inovar em relação a isso. Por exemplo, aqui na internet, eu percebi que eu podia inovar e impactar muito mais gente se eu também trouxesse conteúdos para a internet.
Então eu olhei o mundo à minha volta, olhei a tecnologia, olhei a internet e comecei a pensar nisso, como é que eu podia expandir ainda mais e compartilhar esse conhecimento. E aí a internet foi uma ferramenta, para mim, inovadora, porque eu pude atingir mais pessoas para passar essa mensagem, para ajudar com que a robótica se torne cada vez mais democrática e cada vez mais professores, mais alunos e mais equipes de robótica aprendam sobre robótica e tenham melhores resultados nas competições e, nesse caso, em sala de aula. Então, esses dois aspectos eu acho muito importante que você também traga para a sala de aula. Tudo isso eu acho super válido. Se você tiver um outro propósito para a sua sala de aula, comentem no chat também, que no final da live a gente vai comentar também sobre esses outros propósitos. E tem vários, a gente pode ficar aqui meia hora pensando nesses propósitos. Mais dois que eu acho que são muito importantes, que não entram muito na questão técnica, mas sim no por trás da aula, são esses dois.